Eu não vou ler o livro todo, estejam descansados, trago aqui para cima, mas não é com essa intenção. Cumprimento o deputado Carlos Coelho, responsável por esta Universidade de Verão, com resultados notáveis ao longo destes 13 anos, o presidente da JST, o Simão, e o Nuno Matias. Cumprimentos a todos, e o Carlos Coelho acaba de revelar a razão pela qual não convidou o professor Rebelo de Sousa para participar nesta Universidade de Verão. Porque, tal como eu, o professor Marcelo Rebelo de Sousa era detentor do maior número de participações nesta Universidade de Verão. E, portanto, o Carlos, como é meu amigo, decidiu este ano colocar-me numa posição favorável e, portanto, tornar-me o veterano das participações nesta Universidade de Verão. Agora, obviamente, mais a sério, eu quero agradecer o convite. É sempre uma grande oportunidade estar perante quadros que entendem que a formação política é um pré-requisito para a qualidade da participação e da afirmação da cidadania e da democracia, e não me canso de elogiar o eurodeputado Carlos Coelho pelo papel extraordinário que tem desempenhado ao longo destes anos todos, não só como eurodeputado, e tive também a oportunidade de o testemunhar diretamente como um dos deputados com maior influência no Parlamento Europeu na área dos direitos, liberdades e garantias, mas também por ser reconhecidamente, em todo o espaço político português, o político que mais se empenhou e que continua a empenhar-se mais na formação política. Esta é uma área determinante. Aqueles que gostam de política, como penso que é o caso dos que aqui estamos, têm noção que é cada vez mais determinante envolvermos os cidadãos na participação, mas essa participação depende cada vez mais da racionalidade e da capacidade para fazermos da política um espaço de debate aprofundado e não superficial. Ninguém debate aquilo que desconhece. Não é possível assumir-se uma determinada posição política ou partidária se não fizermos do conhecimento, o aprofundamento do conhecimento, um pré-requisito para essa participação. E por isso esta Universidade tem tido a capacidade, durante vários anos, de gerar políticos que mais tarde têm dado cartas e participado de uma forma muito ativa. Eu sei que nós estamos no dialogar muito próximo de uma campanha eleitoral e, portanto, seria muito fácil transformar esta minha intervenção numa intervenção inserida nesse contexto pré-eleitoral. Não fugirei, obviamente, a algumas diferenças e até tentar sublinhar essas diferenças. Mas se quem espera da minha intervenção uma intervenção comicieira, instrumentalizando a plateia de jovens aqui presentes para procurar, através de cada um, chegar à casa de todos os portugueses com algumas críticas e algumas posições pré-eleitorais, eu penso que ficarão seguramente desiludidos, porque não foi para isso que eu cá vim. Eu terei a oportunidade de afirmar algumas políticas e de vincar algumas críticas, mas o objetivo da minha intervenção é basicamente explicar o que é que me parece que está em causa quando o país, neste momento, mas também nos últimos anos, procurou formular uma resposta, e assim terá de continuar nos próximos, para a grande questão que é do crescimento. E não existe apenas uma solução para o crescimento. Também convém termos bem noção do que está em causa. Existem vários caminhos para o crescimento, mas nem todos esses caminhos são sustentáveis. Logo, o que está em causa, mais do que saber se queremos ou não queremos crescer, se queremos ou não queremos gerar emprego, se queremos ou não queremos afirmar todas as condições de prosperidade e desenvolvimento, o que está verdadeiramente em causa é saber se essas estratégias para o crescimento são sustentáveis ou não. Portanto, mais do que saber se queremos ou não crescer, isso está respondido, é saber se as nossas propostas estão imbuídas de sustentabilidade e de responsabilidade. E por isso, este é um debate fundamental. Um debate em que devemos afastar alguns caminhos. Isto é, tudo o que confunda crescimento com endividamento, confunda crescimento com anacronismo, confunda crescimento com uma solução do tipo bala de prata ou do acaso, confunda crescimento com a melhoria do contexto internacional, são soluções que não são sustentáveis. São soluções que buscam o crescimento, mas não o crescimento sustentável. O crescimento sustentável depende
do meu ponto de vista, e essa é matéria relativamente ao qual, quer eu, quer o Carlos Coelho e muitos outros, procuramos trabalhar há muito tempo no âmbito da Plataforma para o Crescimento Sustentável, que publicou, muito antes de se falar sobre isso em Portugal, um relatório designado por uma visão pós-Troika. E essa visão pós-Troika não foi apresentada em 2015, em 2014, em 2013, foi apresentada em 2011, no preciso momento em que o país iniciava o cumprimento do memorando de entendimento. Cerca de 500 pessoas de vários espaços políticos entenderam constituir uma organização, a Plataforma para o Crescimento Sustentável, que fundei e liderei, hoje é liderada brilhantemente pelo Carlos Pimenta. O Carlos Coelho continua a participar na direção dessa plataforma. Essa plataforma identificou cerca de 500 propostas para libertar o potencial de crescimento de Portugal. Porquê? Porque era importante olhar além do curto prazo, além da Troika, além do memorando de entendimento, além das questões de responsabilidade orçamental. Isto para dizer que não acordei agora para o tema do crescimento sustentável. Numa altura em que muitos falavam de crescimento, mas não apresentavam propostas, muitos de nós tivemos o cuidado, perdemos muito tempo, de aprofundar respostas pós-Troika, e isso foi fundamental. Foi fundamental porque criou condições para que esse debate hoje já possa beneficiar do facto de algumas dessas propostas e dessas medidas terem sido já debatidas e até algumas terem sido concretizadas. No fundo, voltando ao tema, o que está em causa, mais do que saber se queremos ou não queremos crescer, é saber qual é a medida de sustentabilidade e de responsabilidade do nosso crescimento. E nesse contexto existem 3 pilares, eu só vou falar sobre um. Existem 3 pilares fundamentais. Responsabilidade orçamental, que é diferente de consolidação orçamental. Reformas estruturais, o que significa que as reformas estruturais não terminaram nem poderão ter terminado com esta legislatura. E, em segundo lugar, investimento. E quando se trata de investimento, não se confunda investimento com investimento público ou atirar dinheiro para cima de todos os setores. Estamos a falar de uma estratégia de investimento seletivo, isto é, identificando áreas estratégicas, mas não fazendo de algumas empresas campeões nacionais. E, em segundo lugar, investimento produtivo, em que, no fundo, o investimento público ou comunitário possa funcionar como uma enzima numa reação química ou como um catalisador num processo de combustão. Isto é, aquilo que permite alavancar, reforçar, acelerar a atração de investimento privado. E neste contexto de resposta orçamental, de responsabilidade orçamental, de investimento seletivo e produtivo e de reformas estruturais, existem 3 áreas que são determinantes para o nosso futuro. A área do conhecimento, a política industrial e a economia verde. Eu hoje venho falar, obviamente, apenas de um destes pilares, o crescimento verde, para que se possa perceber que não venho aqui falar de ambiente. Não venho aqui falar de ambiente, nem de ordenamento do território, nem de energia, também falarei sobre isso. Mas falarei sobre isso no pressuposto de que, quando estamos a olhar para o crescimento verde, estamos não só imbuídos de um espírito de solidariedade intergeracional e de proteção dos direitos das próximas gerações, mas também e cada vez mais a olhar para uma área que é motor do crescimento e motor de emprego. Portanto, aqueles que durante muitos anos olharam para o ambiente e arrumaram esta área de uma forma muito conveniente na caixinha dos custos de contexto, hoje têm de confirmar e concluir que já não estamos a falar de uma área que se possa arrumar na caixinha dos custos de contexto, estamos a falar de uma área que é hoje uma das áreas à escala internacional e à escala nacional determinante para o crescimento e para o emprego. Portanto, aqui chegados ao tema do crescimento verde e à importância do crescimento verde, há uma primeira resposta que importa dar, que é porque é que esta área é fundamental. Porque é que, de repente, o governo português assumiu, mesmo num contexto de um memorando de entendimento, que o crescimento verde era uma aposta estratégica e que não era um tema do Ministro do Ambiente ou daqueles que têm a responsabilidade por estas áreas do ambiente, ordenamento do território e energia. Em primeiro lugar, porque estamos perante um desafio sem comparação em termos temporais e em termos geográficos também, no que diz respeito a Portugal, relativamente ao nosso modelo de desenvolvimento. Estou a falar essencialmente das alterações climáticas, da degradação de recursos hídricos e da perda de biodiversidade. Temos vindo a conhecer nos últimos anos, à escala internacional,
pressões significativas sobre estes recursos. E se olharmos para as tendências demográficas, para o aumento da população esperado até 2030 de 7 mil milhões para 10 mil milhões de habitantes, isso permite-nos concluir que a pressão sobre a energia aumentará em 45%, portanto, apesar de todos os riscos que hoje já vivemos, ainda teremos de enfrentar um aumento do consumo de energia por razões de aumento demográfico nos próximos 15 anos de 45%, porque é evidente que há cada vez mais população, e ainda bem, a entrar em condições de desenvolvimento e de acesso à classe média, e isso vai criar uma pressão maior sobre a energia. No que diz respeito aos alimentos, teremos um aumento em 50% do consumo de recursos associados à alimentação nos próximos 15 anos. E relativamente aos recursos hídricos, teremos um aumento em 30% da pressão sobre a água. Reparem, portanto, aquilo que temos pela frente. Se hoje já temos noção que estamos numa situação de insustentabilidade relativamente a algumas das dimensões do ambiente à escala mundial, nos próximos 15 anos, e 15 anos é hoje, é amanhã, não estamos a falar sequer de uma matéria de médio prazo, nos próximos 15 anos teremos um problema sério para resolver. E isso obriga a que a resposta seja global, mas seja também nacional e local. Está cá o Sr. Presidente da Câmara de Castelo de Vide e sabe bem que as respostas a estes problemas não são respostas de natureza apenas global, as Nações Unidas tratam disso. Não. É necessária uma resposta local e nacional para desafios que são globais. Esta é a primeira razão pela qual temos de olhar para o crescimento verde como sendo uma área determinante, estratégica, como nunca foi no passado. A segunda razão é de que temos de continuar a realizar reformas estruturais para, em simultâneo, tirar partido do nosso potencial. Portugal é um país rico nesta área, temos talentos, temos recursos, temos infraestruturas e, portanto, temos tudo para vencer competindo e apostando nesta área em termos internacionais, mas, ao mesmo tempo, continuamos a padecer de alguns problemas estruturais que estão connosco há muito tempo. E, portanto, seria muito fácil eu chegar aqui e, de uma forma muito convicta, dizer está tudo feito. Não está. E não vale a pena cairmos nesse equívoco. Há muito trabalho para fazer, muitas reformas estruturais para promover nesta área verde, para continuarmos a tirar partido do nosso potencial, mas, ao mesmo tempo, irmos removendo obstáculos que estão connosco há muito tempo. Eu terei a oportunidade de falar sobre isso mais adiante. E a terceira razão é uma razão verdadeiramente nova. E eu gosto, de formação profissional, académica, teórica, o que queiram, de falar nestes temas, tendo por base dados, números, estatísticas, porque isso ajuda sempre a que o debate seja mais racional e menos empírico, intuitivo e superficial. Eu poderia chegar aqui e dizer a área verde é fantástica porque nesta área a economia vai crescer. É verdade, mas convém apresentar números que confirmem esta intuição, esta tendência, esta avaliação que muitos de nós que estamos nesta área há muito tempo já antecipávamos. Hoje isto é verdade. A área verde representa, à escala mundial, 4 trillion dólares, portanto 4 bilhões de dólares ano, e cresce a 4% ao ano. Estamos, portanto, a falar de uma área com enorme potencial económico. O PIB verde na União Europeia representa 2,5% e crescerá 30% nos próximos 10 anos. A procura de investimento verde atingirá nos próximos anos níveis recorde. É fácil perceber. Quando hoje temos um objetivo de trazer cada vez mais cidadãos à escala global para uma situação de desenvolvimento, de justiça social, de igualdade de oportunidades, temos noção que existem 4 áreas onde todo o investimento, ou uma boa parte do investimento, terá de ser alocado. Água, saneamento, resíduos e energia. Ora, o que está identificado como necessário nesta área atinge 50 trillion dólares, portanto 50 bilhões de dólares nos próximos 15 anos. Só para a área das energias renováveis serão necessários 6 bilhões,
para a eficiência energética 8 bilhões e para as redes de energia 7 bilhões. Ora, se o mundo vai precisar de crescer nestas áreas e se uma boa parte do financiamento disponível nos bancos internacionais, bancos de desenvolvimento, Banco Mundial, está associado a estas áreas e se já está identificado o volume necessário, reparem o potencial que os talentos, as empresas, as instituições portuguesas dispõem. Portugal tem nesta área competências, tem talentos, tem recursos, tem infraestruturas. Se o mundo vai crescer na área verde, se vai ter necessidade de mais competências, de mais capacidades, de mais empresas, de mais investigação, de mais produtos, de mais bens na área verde, nós temos tudo para vencer nesta área, porque fizemos esse trabalho. E essa é a razão pela qual o Governo entendeu que o crescimento verde merece uma aposta estratégica e duradoura, por razões, como disse há pouco, de natureza ambiental, por razões estruturais, mas também por razões económicas. Vamos então à parte que interessa, agora que está identificado o quadro que justifica a aposta no crescimento verde. Peço desculpa, demorei 15 minutos a apresentar esta justificação, mas eu não venho cá trazer soundbites. Este é um tema sério. Estou a falar de uma geração que terá nesta área não é uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade. Eu olho para os jovens que estão nesta Universidade de Verão e para os jovens que estão na Academia Portuguesa, nas empresas, nas organizações da sociedade civil, como aqueles que terão a responsabilidade, a oportunidade de liderar nesta área de uma forma a assegurar às próximas gerações o direito que as atuais gerações dispõem. Aquilo que está em causa verdadeiramente é a ética do futuro. É a capacidade de, no presente, não é amanhã, é no presente, reabilitarmos o direito ao futuro das próximas gerações. Por isso, não contem comigo para conversas fáceis, para conversa superficial. Este é um tema demasiado sério para ser tratado com superficialidade. Como também não contem comigo para apresentar promessas quando o que devemos é apresentar resultados. Estas áreas são áreas onde se não pode afirmar uma liderança se não tivermos capacidade para dizer que governar é reformar. E reformar envolve sempre alguma controvérsia. Portanto, agora que está afirmada a importância do crescimento verde, convém esmiuçar, analisar a capacidade prática de remoção dos obstáculos que estavam connosco há muito tempo. E depois concluirei com o compromisso para o crescimento verde. Até porque, como disse há pouco, governar é reformar, reformar não é legislar, reformar envolve que depois da legislação aqueles que estão no terreno possam interpretar este sentido de mudança e assegurar que essa mudança ocorre, e isso pressupõe explicação, alguma controvérsia, um grande diálogo e, principalmente, que sejamos capazes de apresentar as nossas propostas e apresentar resultados. Vamos então área por área, sem os querer maçar. Sei que tenho uma hora, mas tentarei não utilizar essa hora para depois termos mais tempo para o debate. Primeira área determinante para o crescimento verde e o crescimento sustentável. Tentarei em cada área dizer onde estávamos, onde estamos e onde queremos chegar. Penso, aliás, que essa é a melhor forma de fazermos discussão política nos próximos tempos. É importante que o grau de confiança que procuramos gerar junto dos nossos interlocutores não se baseia apenas na utilização da palavra confiança, mas principalmente na capacidade que temos para responder de uma forma adequada e responsável à pergunta que os cidadãos farão sobre onde estávamos, onde estamos e onde queremos chegar. Vamos então à área do ordenamento do território, da reabilitação urbana, das cidades em geral. Os diagnósticos estavam feitos há muito tempo. E perante esses diagnósticos há sempre uma discussão preguiçosa que é tirar dinheiro para cima dos problemas. O dinheiro é importante, é condição necessária, mas não é condição suficiente. Qual era o diagnóstico? Na área do ordenamento do território, o Sr. Presidente da Câmara conhece bem esta matéria,
tínhamos um sistema que, sobre o mesmo território, se sobrepunham vários planos. Sobre cada terreno poderíamos ter um plano diretor municipal, o plano de pormenor, o plano de urbanização, o plano de ordenamento da área protegida, se fosse no litoral, o plano de ordenamento da orla costeira, o plano setorial da rede Natura, uma série de planos e programas que se sobrepunham sobre o mesmo território. Até aqui não haveria nenhum problema termos muitos planos incidindo sobre o mesmo território, desde que eles comunicassem e se alterassem de uma forma síncrona, não haveria nenhum problema. Ora, nós sabemos que não foi o caso. Se olharmos para as últimas décadas, sabemos que um plano diretor municipal demora 10 anos a ser revisto. Que enquanto é revisto, alteram-se outros planos especiais superiores, que não são integrados no PDM, porque têm que esperar pela alteração do PDM para serem integrados nesse plano. Que entre municípios vizinhos, com os mesmos ecossistemas, com a mesma realidade socioeconómica, tínhamos planos diretores municipais que não comunicavam entre si e que tinham opções de planeamento diversas. No fundo, tínhamos muitos planos, mas não tínhamos um bom planeamento. Se olharmos paralelamente para a expansão urbana, sabemos que o modelo de desenvolvimento assente no crédito fácil e em expectativas irrealistas de desenvolvimento económico a partir da especulação imobiliária, geraram durante décadas em Portugal uma pressão urbanística que levou ao alargamento dos perímetros urbanos e ao esvaziar da dimensão urbana. No fundo, a expectativa de urbanizar retirou capacidade para reabilitar. Deixem-me continuar a descrever o diagnóstico, para depois descrever o que é que nós fizemos para superar estes obstáculos estruturais. Na área da habitação, temos cerca de 80% da habitação própria e só 20% de habitação no mercado do arrendamento, o que é uma diferença relativamente à média europeia. O normal é o oposto. O normal é termos uma dimensão muito mais forte no mercado de arrendamento e menor na habitação própria. Porquê? Porque é necessário promover condições de mobilidade geográfica e isso não é compatível com uma lógica de termos apenas habitação própria. Prosseguindo, na reabilitação urbana, tínhamos, quando o Governo iniciou funções, apenas 7% do volume de negócios da construção civil alocado à reabilitação urbana. Hoje já são 10%, mas a média europeia é de cerca de 30%. Portanto, cerca de 30% do volume de negócios da construção civil na União Europeia é alocado à reabilitação urbana. E em Portugal, de apenas 10%. Perante este diagnóstico, era necessária uma resposta estrutural. Essa resposta estrutural envolveu, em primeiro lugar, a reforma do ordenamento do território. O tema é técnico, mas é central e fundamental para o nosso modelo de desenvolvimento. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível para que se perceba da importância que isso tem para a vida prática das pessoas. A partir de agora, o Plano Diretor Municipal concentra todas as regras que estavam dispersas em vários planos e programas. Portanto, os meus amigos, as empresas, as associações, os empreendedores, os cidadãos, não têm de andar à procura das regras nos vários planos. O único plano que, a partir de agora, e há um prazo de 2 anos para que os municípios integrem esses planos especiais no PDM, o único plano que vincula os particulares é o Plano Diretor Municipal. Esta é uma alteração enorme, porque é uma alteração que permite aumentar o grau de escrutínio das regras do ordenamento do território para que esta conversa não seja uma conversa entre especialistas. Não é aceitável que o tema do ordenamento do território seja debatido como se tratasse de uma disciplina técnica e teórica de uma determinada área do conhecimento. Se há matéria que diz muito aos cidadãos, às empresas, às autarquias, são as regras sobre a ocupação do solo. Primeira regra importante. Segunda alteração fundamental. No debate que existe nas câmaras municipais sobre os nossos projetos, quando cada um de nós apresenta um determinado projeto à Câmara Municipal, o cidadão passa a participar nesse debate. Não é uma conversa entre a Câmara Municipal e os organismos do Estado, da área do ambiente, da área patrimonial. Na conferência decisória, o cidadão passa a participar nessa conferência decisória e, no fundo, a qualificar
o processo de decisão. Terceiro lugar, foi erradicado o solo urbanizável. Nós tínhamos em Portugal 3 categorias de solo: solo rústico, solo urbano e solo urbanizável, que era aquele solo expectante que não estava programado, que era potencialmente urbanizável, mas que, na prática, com essa expectativa de urbanização, retirou a referida capacidade para a reabilitação urbana. Esse solo foi erradicado. Finalmente, ao nível do ordenamento do território, alteramos as regras para a classificação do solo rústico em urbano. Quando alguém, por exemplo, em Castelo de Vide, quer levar o centro da cidade, imaginem, um empreendedor quer levar o centro do concelho para daí a 20, 30 ou 40 quilómetros e apresenta um determinado projeto à Câmara Municipal para reclassificação do solo rústico em urbano, a partir de agora, essa reclassificação só pode ser feita se passar não só no crivo ambiental, mas também ao nível da viabilidade económica ou financeira. Porque não é justo que sejam todos os contribuintes a pagar a infraestruturação e a gestão das infraestruturas se alguém decidiu levar o centro do concelho para muito longe só porque quer realizar um determinado projeto. Estas regras estão em curso, estão em aplicação. É uma reforma que há muito tempo era reclamada, há mais de 20 anos que estava identificada como necessária e foi feita. Segundo lugar, arrendamento. E eu vou depois concluir com o tema da reabilitação urbana. Ao nível do arrendamento, tínhamos, como bem sabem, uma situação de congelamento de rendas, em especial em Lisboa e no Porto, mas que envolvia também outros concelhos. E perante esta situação, era importante uma resposta que fosse simultaneamente amiga da reabilitação e amiga dos arrendatários, em especial dos mais vulneráveis, dos cidadãos que tinham esses contratos de arrendamento mais antigos. Porque não é possível dizermos que queremos reabilitação urbana, não tendo noção que os 700 mil fogos devolutos e os cerca de 1 milhão ou 1 milhão e meio de fogos com necessidade de reabilitação podem ser alterados se não tivermos condições para beneficiar de um mercado de arrendamento mais dinâmico. Imaginem-se numa situação de um senhorio que tem uma renda congelada durante décadas. Qual é o incentivo que tem para investir na reabilitação urbana daquele espaço? Mas também ponham-se no papel de um arrendatário que tem um contrato muito antigo, que tem uma situação económica mais vulnerável e que não está em condições de enfrentar um aumento das rendas. O Governo encontrou uma resposta, repito, amiga da reabilitação urbana, mas também dos arrendatários mais vulneráveis. Isso passou por uma legislação, a legislação sobre o arrendamento urbano, que identificou condições para a liberalização deste mercado, mas ao mesmo tempo garantiu um período de 5 anos de transição para os arrendatários mais vulneráveis e recentemente o Governo aprovou o subsídio de renda que garante aos arrendatários mais vulneráveis que serão beneficiários de um subsídio que resulta da diferença entre a nova renda e aquela que estará a ser praticada atualmente com base na taxa de esforço. Com uma vantagem, esse subsídio pode ser utilizado para esse imóvel como para outro. Isto é, no final do período de transição, em 2017, um determinado arrendatário com mais de 65 anos ou com uma situação social vulnerável recebe um subsídio. E com esse subsídio pode pagar a renda com o novo valor naquele imóvel ou pode utilizar esse subsídio para ir para um outro imóvel. Qual é a vantagem? Está criada, além da vantagem social, da garantia, da salvaguarda social, está criada uma dinâmica ao nível do mercado do arrendamento para que os senhorios também não tenham a noção que serão beneficiários de contratos garantidos durante muitos anos quando têm obrigatoriamente de fazer investimentos nesta área. Finalmente, a reabilitação urbana. Talvez não conheçam o tema porque muitos não tiveram ainda essa responsabilidade de tomar decisões nesta área de uma habitação, mas provavelmente na família isso já aconteceu. Dar a ideia como alguns partidos e alguns responsáveis políticos, e eu mais adiante detalharei essa questão, de que o problema da reabilitação urbana é um problema de financiamento, é um debate preguiçoso.
falar de dinheiro sobre reabilitação urbana, ou só falar de dinheiro no que diz respeito à reabilitação urbana, é um debate preguiçoso. E é fácil de perceber porquê. Porque não foi por falta de financiamento, nem pelo facto do crédito ser fácil e barato, que Portugal, durante muitos anos, teve níveis de reabilitação urbana comparáveis com os níveis europeus. Portanto, o problema não estava apenas no acesso ao financiamento. Resultava dos problemas estruturais, do facto de termos um mercado do arrendamento congelado, de termos regras de ordenamento do território que basicamente incentivavam a nova construção, de termos regras para reabilitação urbana que eram tão complexas que eram tecnicamente inviáveis, e por isso o Governo aprovou uma legislação designada por regime excepcional para a reabilitação urbana, que se percebe facilmente qual é a vantagem. Imaginem, tem uma casa que não tem condições na reabilitação, para cumprir as regras da nova construção, porque tem uma área demasiado pequena por comparação com as áreas mínimas, porque não dispõe de elevador, porque não tem condições para ter comportamento acústico sem ter de demolir a casa, porque não tem condições para instalar pontos de telecomunicações em todas as divisões da casa, porque não querem e não podem ter pré-instalação de gás. O que é que vos acontecia antes desta legislação? Antes desta legislação, basicamente, tinham de ou demolir para reconstruir, ou assumir um custo muito superior à nova construção. Quem é que, no seu juízo perfeito, aposta na reabilitação urbana quando tem condições para, com a nova construção, ter uma solução mais fácil e mais barata? Também removemos este obstáculo quando, com este regime excepcional, eliminamos uma série de regras que foram derrogadas durante 7 anos que inviabilizavam a reabilitação urbana. Depois disto tudo, era importante tratar do financiamento. Porque agora que as questões estruturais estão resolvidas, era importante criar condições para que o investimento pudesse ser produtivo. E essa foi a razão pela qual, no final deste processo, o Governo não só deu uma nova dinâmica ao reabilitar para arrendar, para que quem quiser reabilitar casas para colocar no mercado de arrendamento tenham um juro bonificado, 2,9%, mas principalmente avançamos com um instrumento financeiro que foi aprovado no dia 23 de julho de 2015, apesar de alguns responsáveis políticos estarem aparentemente distraídos. No dia 23 de julho de 2015 foi aprovado em Conselho de Ministros um pacote com 2 instrumentos financeiros para reabilitação urbana e para eficiência energética. Nós temos nos fundos comunitários cerca de 1.000 milhões de euros para reabilitação urbana e para eficiência energética. Foi assim que o Governo negociou esta área junto de Bruxelas. E destes 1.000 milhões de euros, temos 600 milhões de euros que são reembolsáveis. No fundo, é financiamento que depois é devolvido e, dessa forma, temos um número maior de cidadãos a poder beneficiar deste financiamento. O Governo utilizou esses 600 milhões de euros de fundos comunitários, da reabilitação urbana e da eficiência energética, para, com o Banco Europeu de Investimento, criar condições para um instrumento financeiro que, com o envolvimento da banca de retalho, portanto da banca privada, poderá atingir 3.000 milhões de euros. Mas é importante reafirmar que só estamos a falar deste grande volume de financiamento, que é de facto uma grande oportunidade, porque fizemos o trabalho de casa removendo os obstáculos estruturais. Este é um bom tema de debate agora para o período eleitoral. É um bom tema de debate porque é importante. Penso que todos os partidos reconhecem a importância da reabilitação urbana. A reabilitação urbana permite trazer mais jovens para o centro das cidades, permite melhorar as condições de eficiência energética do edificado e diminuir os movimentos pendulares dos transportes, permite dinamizar o setor da construção e, portanto, criar mais emprego. Estamos de acordo. Este é um setor fundamental, esta é uma área estratégica. Portanto, esta é a primeira razão pela qual me parece ser um bom tema de debate em período eleitoral. E há uma segunda razão, porque existem diferenças. E se esta área é uma área importante, mas ao mesmo tempo são muito diferentes as formulações, as opções, a proposta política dos partidos, esta é uma área que merece ser debatida, apresentada e esclarecida de uma forma profunda e não superficial. O Partido Socialista tem uma opção diversa.
A opção do Governo, como disse, foi o de remover os obstáculos à reabilitação urbana com a reforma do arrendamento, com a reforma do ordenamento do território, com o regime excepcional para a reabilitação urbana e com 3 mil milhões de euros, essencialmente do setor privado. A resposta do Partido Socialista é a oposta. Defende a revogação da lei das rendas, portanto, no fundo, quer voltar ao congelamento das rendas, votou contra a reforma do ordenamento do território e desvalorizou o regime excepcional para a reabilitação urbana. E em relação ao financiamento? Ontem, o Dr. António Costa anunciou 1.000 milhões de euros para a área da reabilitação urbana. Não quero acreditar que não esteja suficientemente informado ao ponto de não saber que o Governo apresentou e aprovou a 23 de julho de 2015 um pacote de 3 mil milhões de euros para a reabilitação urbana e eficiência energética. Portanto, julgo que quando apresenta 1.000 milhões de euros para a reabilitação urbana, comparando com 50 milhões de euros de um programa do Governo, está, obviamente, a tentar tocar no tema, mas não o debater suficientemente, esperando que os portugueses e os partidos da coligação se limitem a fazer uma conversa superficial e de meros soundbites. Eu julgo que nós não podemos permitir este sofisma e este equívoco. Vamos lá debater este tema a sério. Os 1.000 milhões de euros que o Dr. António Costa quer colocar na reabilitação urbana não são utilizados a partir de fundos comunitários e de investimento privado, como quer a coligação e como já fez o Governo. Os 1.000 milhões de euros que defende vêm dos fundos da Segurança Social. Ora, nós estamos, portanto, perante uma diferença grande, que merece ser debatida. Dois modelos completamente diversos. Na reabilitação urbana, o nosso projeto é claro. Reforma do arrendamento urbano para que, com a erradicação do solo urbanizável, seja mais fácil termos capacidade para reabilitar. Com o regime excepcional de reabilitação urbana, baixar os custos em 40% da reabilitação urbana. Com a reforma da lei das rendas, criar condições para mais investimento nestes imóveis e, ao mesmo tempo, salvaguardando os arrendatários mais vulneráveis. 3 mil milhões de euros, 600 milhões a partir de fundos comunitários, outros tantos a partir do Banco Europeu de Investimento e o remanescente com a banca privada. Esta é a nossa proposta. A proposta do Partido Socialista é revogar onde nós dizíamos reformar. E é financiamento da Segurança Social onde nós tínhamos promovido e queremos promover o financiamento privado. Eu acho que vale a pena que os portugueses possam ter noção da diferença nesta área e que, se não fique o debate pela comparação que ontem o Dr. António Costa procurou fazer e que foi, obviamente, uma comparação que não pode ter resultado de impreparação ou de desconhecimento, porque seria grave demais, resulta, pelo contrário, da vontade de tentar fazer um debate que mistifica alguma realidade e que esconde as verdadeiras diferenças entre as duas propostas políticas. Deixem-me passar para uma segunda área, que é a do licenciamento. O Sr. Presidente da Câmara, eu dirijo-me a ele várias vezes, porque acaba por representar, estando aqui connosco, o poder local. As empresas, quando batem à porta do Estado para querer concretizar um projeto, sabem que, em muitos casos, têm uma dúzia de regimes de licenciamento ambiental. Tinham de apresentar a mesma proposta, praticamente, com a mesma memória descritiva, em vários guichês, para corresponder a uma dúzia de regimes ambientais. Significava, portanto, que estávamos a criar um problema à atividade económica sem ter, por outro lado, um acréscimo de vantagem ambiental por comparação com uma solução mais eficiente. Ora, o Governo aprovou o licenciamento único ambiental. O licenciamento único ambiental significa que passa a haver um guichê, portanto um interlocutor, uma plataforma, um documento, um processo, um título e uma taxa, e no final deste processo não se poupou nenhuma proteção ambiental, mas poupou-se muito tempo, porque em vez de termos uma dúzia de avaliações feitas de uma forma sequencial, passamos a ter uma dúzia de avaliações realizada de uma forma paralela. E, portanto, não há nenhum risco ambiental que resulte desta
desburocratização, mas há uma mais-valia económica e de competitividade que resulta desta alteração. Terceira área que gostava de referir, em especial porque estou no interior, é o tema das águas. Mais uma vez estamos a falar de uma área onde o diagnóstico era conhecido há muito tempo, mas faltou coragem para o enfrentar com uma solução estrutural. E confesso que já estou muito cansado para discursos que batem no peito a defender o combate à desertificação e ao despovoamento, mas na hora da verdade encontram sempre uma razão muito conveniente para dizer desta vez não dá jeito, desta vez há sempre uma razão muito oportuna para dizer esta solução ainda não é perfeita. Já vimos isso várias vezes e eu tive a oportunidade de o verificar várias vezes nos últimos anos e nos últimos meses. Vamos ao diagnóstico porque é importante termos noção do que falamos. Na área das águas atingimos níveis extraordinários de acesso e de qualidade. Temos 95% de rede pública de água, de abastecimento de água, 80% de tratamento de águas residuais, investimos cerca de 11 mil milhões de euros ao longo de vários fundos comunitários nesta área da infraestruturação. De facto, foram notáveis os resultados ao nível do acesso, da universalidade, mas ao mesmo tempo temos 40% de perdas na distribuição de água, em alguns municípios 80% de perdas de distribuição de água. Temos custos do sistema que são 35% superiores às receitas, dívidas dos municípios, um déficit tarifário superior a 500 milhões de euros e a necessidade de ainda fazermos 3.700 milhões de euros de investimento. Portanto, era necessária uma resposta estrutural, não aquela resposta ou aquele debate preguiçoso sobre privatização ou não privatização. Essa é uma conversa fácil. Difícil é dizer que não queremos privatizar e não queremos, mas temos uma solução para o setor ser sustentável. E este Governo conseguiu demonstrar que não ponderando, não admitindo, não equacionando, não fazendo a privatização do setor, que conseguia ter uma solução sustentável para o setor. Foi esse o objetivo da reforma do setor das águas, que juntou 19 sistemas municipais, multimunicipais do interior e do litoral, em apenas 5 sistemas, de forma a termos uma harmonização tarifária na alta. Isto é, quando nós abrimos a torneira em casa, metade do valor que é cobrado resulta do serviço em alta, aquela parte dos serviços de água que vão desde a captação, transporte até à entrada do concelho. Depois há uma outra parte que é a das redes municipais. O Governo fez a reforma da alta, da água que chega à porta dos municípios. E conseguimos harmonizar as tarifas de uma forma gradual na parte da alta entre o interior e o litoral. Tínhamos disparidades de 1 para 3, com mais custos no interior do que no litoral, no setor das águas. Eu tenho tido a oportunidade de dizer a vários presidentes de Câmara que não aceito um debate que olhe para o interior como se estivéssemos a traduzir os custos em razões de ineficiência. Não aceito, porque os gestores são os mesmos, as tecnologias são as mesmas, a abordagem é a mesma, há uma diferença, há menos gente. Havendo menos clientes, há mais dificuldade em amortizar essas infraestruturas. E, portanto, não é justo, não é aceitável a abordagem de alguns municípios do litoral que diziam mas eu tenho uma empresa, eu participo numa empresa que é fantástica, é rentável, porque é que agora me vão colocar numa empresa maior com municípios que têm déficits nas suas empresas? Ora, esta é a altura de convocar a solidariedade e a coesão territorial. E com este sistema de fusão dos sistemas em alta no interior e do litoral, conseguimos harmonizar as tarifas, o sacrifício que é pedido aos cidadãos do litoral é muito, muito pequeno por comparação com os benefícios já gerados no interior. Tenho ouvido alguns autarcas do litoral dizer que estamos perante aumentos enormes. Convém detalharmos o tema para termos noção do que é que estamos a falar. Estamos a falar de aumentos de 20 cêntimos a 30 cêntimos por ano, durante 5 anos, no Grande Porto e na Grande Lisboa,
em 10 metros cúbicos, o que gerará um aumento de 1,5 € ao fim de 5 anos, para benefícios que já são visíveis nos municípios do interior em 3 € num só ano. Eu julgo que todos aqueles que defendem a coesão territorial, o combate ao despovoamento e à desertificação deveriam ter tido a oportunidade de apresentar uma alternativa, o que infelizmente não foi o caso. Referiria também o setor dos resíduos, onde conseguimos demonstrar, e este é um tema que tem a vantagem de traduzir uma verdadeira reforma do Estado, que o Estado não tem de fazer tudo. Um Estado que é, simultaneamente, concedente, fiscalizador e gestor, muitas vezes perde a capacidade para reforçar as condições de fiscalização e de regulação. E por essa razão entendemos que devíamos fazer uma reforma no setor dos resíduos que poupasse dinheiro aos cidadãos. Muitos dos municípios que têm criticado a reforma do setor dos resíduos, e não posso deixar de registar que o PCP lidera e o PS vai atrás, fazem-no não por causa da privatização dos resíduos, fazem-no por uma razão muito mais pragmática e mais prática. Porque esta reforma envolveu uma alteração do regulamento tarifário dos resíduos. Antes desta reforma, o preço dos resíduos que era cobrado aos cidadãos somava todos os custos e levava à tarifa. Nesses custos estavam piscinas, estavam parques desportivos, carrinhas, tudo coisas muito positivas e úteis, fundamentais do ponto de vista social, mas não é política de resíduos. Com este novo regulamento tarifário, vai a custo, vai a preço apenas aquilo que é verdadeiramente custo no setor dos resíduos. Quem ganha com isto? Ganham os cidadãos, uma vez que a tarifa será reduzida neste setor em 20% relativamente àquilo que estava previsto. Gostava agora de falar, para concluir, nos 10 minutos que me sobram, com o tema da energia. Já não vou conseguir falar da fiscalidade verde, nem de outras matérias, como a conservação da natureza, o litoral. Eu deixaria essas questões para perguntas que queiram colocar. Eu gostava de concluir com o tema da energia. Energia não é eletricidade. Esse foi um dos maiores equívocos a que assistimos durante muito tempo no debate público. E muita gente tentou que o debate da energia fosse apenas um debate da eletricidade. Nós, nesta área, conseguimos alterar o perfil energético em Portugal. Portugal tinha, quando o Governo iniciou funções, uma dependência energética do exterior e um nível de energias renováveis na eletricidade completamente diverso do que temos hoje. Tínhamos 45% de renováveis na eletricidade em 2011, temos hoje 62%. Temos agora 71% de dependência energética do exterior, que é o valor mais baixo dos últimos 20 anos. Chegamos a ter 90% de dependência energética do exterior em 2005. Conseguimos, portanto, demonstrar que é possível cortar nas rendas excessivas e, ao mesmo tempo, ir mais longe na descarbonização e na promoção das energias renováveis ou da eficiência energética. Portugal cortou na eletricidade, nas rendas da eletricidade, 3.400 milhões de euros. E este é um tema importante, porque quando o Governo iniciou funções, recebeu uma mochila de dívida tarifária. E essa mochila de dívida tarifária, resultante de contratos, de legislação assumida no passado, colocava-nos em 2020 com uma dívida de 6.000 milhões de euros. Tal como na área orçamental, o tema da dívida teria de ser resolvido de uma forma estrutural, da dívida tarifária. E só existiam 3 formas de resolver o tema da dívida tarifária. Ou não fazer nada, e no fundo era dizer, nós continuamos a empurrar com a barriga, e as próximas gerações que paguem a dívida tarifária, uma solução inaceitável, ou aumentar as tarifas, e o aumento das tarifas que os portugueses teriam de ter pago estaria na ordem dos 14% por ano para reduzir a dívida tarifária. Como sabem, a dívida tarifária é o somatório de déficits tarifários anuais. E uma terceira solução,
que era a de avançarmos com cortes nas rendas de 3.400 milhões de euros, a par de aumentos das tarifas de 1,5% a 2% e não de 13% até 2020. Conseguimos baixar a dívida tarifária, o déficit tarifário, e este ano tivemos o nível mais baixo dos últimos 5 anos e no final deste ano passaremos de dívida para de déficit tarifário para superávit tarifário. O mérito aqui está, obviamente, na circunstância de termos tido a coragem de enfrentar este tema do déficit da dívida tarifária de uma forma que não afetasse o setor das energias renováveis. Devo dizer que foi a discussão mais importante que tive com a Troika. Foi a necessidade de demonstrar que era possível e que era incontornável cortar nas rendas excessivas no setor da energia, mas, ao mesmo tempo, não abrandar a nossa liderança na área das energias renováveis. Porque quando se fala de energias renováveis em Portugal, ou de mobilidade elétrica, ou de eficiência energética, estamos a falar não só de energia, mas estamos a falar de emprego, de inovação, de empreendedorismo e, portanto, de crescimento e de desenvolvimento. Mas fomos capazes também de dar uma resposta para os cidadãos mais vulneráveis. Houve um corte adicional feito às empresas do setor da energia para financiar a tarifa social, que pode atingir 34% de desconto para 500 mil consumidores, o que compara com a ambição do passado, que era apenas de 20% de redução para 60 mil consumidores. Mas, como disse há pouco, energia não é eletricidade. E esta foi também uma das áreas onde, de facto, conseguimos avançar com reformas que nem sequer estavam previstas no memorando de entendimento. Quando um país importa e gasta por ano 7.000 a 10.000 milhões de euros de importações de combustíveis fósseis, não tem aí um problema ambiental, tem um problema económico. Nós podemos ter 62% de renováveis na eletricidade, mas a eletricidade representa 25% do consumo final de energia. Portanto, era necessário olhar para o setor do gás e para o setor dos combustíveis de uma forma a tornar este setor mais eficiente e, por outro lado, baixar custos aos consumidores. Por isso, obviamente, a fiscalidade verde criou condições para fomentar a eficiência energética nesta área, mas também gostava de destacar o que fizemos no setor do gás. Primeiro, o gás de botija. O tema do gás de botija é um tema que muitos líderes de opinião e até em algum debate público consideram um tema pouco sofisticado, um tema pouco moderno. Para que é que o Ministro do Ambiente e da Energia vem agora falar do gás de botija? Política energética é uma coisa tão fascinante, porque é que não nos fala de coisas mais sofisticadas? É que 75% dos portugueses não têm gás natural, depende do gás de botija. E esses 75% dos portugueses que dependem do gás de botija sabem que é importante ter condições para, quando vão ao revendedor, terem condições para entregar a garrafa e poder receber de um outro comercializador sem ficar amarrado a um comercializador. Como é importante que o redutor da garrafa seja standard e não tenha que mudar de garrafa para tornar mais difícil a mudança da botija. Como é importante também que, quando se chega ao final da utilização da garrafa e se vai devolver, que o gás que ficou no fundo da garrafa nos seja devolvido. Porque, de acordo com a DECO, esse gás significa 75 euros por ano por habitante. Estas são reformas que foram feitas. Nós liberalizamos, ou melhor, garantimos que a comercialização permitia a troca de garrafas, que a tecnologia era standard, que era reconhecido o gás sobrante no final da utilização, como também no gás natural, agora sim falando do gás natural, enfrentamos um dos maiores problemas que Portugal tinha nesta área, que era o facto de haver uma incorreta repartição de encargos e benefícios resultantes da importação de gás da Nigéria e da Argélia. Porque este é um tema, mais um dos temas que... Estou a concluir, Carlos. É mais um dos temas que vale a pena debater. O anterior governo aprovou legislação que basicamente disse o seguinte, em 2006.
a importação de gás da Nigéria e da Argélia, nos contratos take-or-pay, eram feitos de uma forma que a empresa que importava esse gás, neste caso a Galp, tinha um conjunto de garantias no caso de alguma coisa correr mal. Isto é, se o consumo de gás em Portugal fosse mais baixo e se o preço do gás fosse inferior na venda à aquisição na Nigéria ou na Argélia, esse custo era repassado aos consumidores, a todos nós. Mas se alguma coisa corresse bem, e portanto, se a empresa tivesse conseguido ter um benefício maior resultante da revenda para outros mercados desse gás, esse era um benefício da empresa. De acordo com estimativas que foram realizadas, podemos estar a falar de um valor de 600 a 800 milhões de euros de benefícios que não foram entregues aos consumidores portugueses. Este Governo, de modo próprio, e sem que isto estivesse no memorando de entendimento, decidiu avançar com o alargamento da contribuição extraordinária do setor da energia a estes contratos take-or-pay, para benefício dos consumidores. Não estamos a tributar o passado, isso seria, obviamente, inaceitável, mas estamos a dizer que esses contratos têm um valor económico equivalente que deve ser tributado. E que essa tributação geraria uma vantagem que seria totalmente entregue ao setor do gás para a redução das tarifas aos consumidores. Isso já aconteceu. Não estamos a falar de teoria, de promessas, estamos a falar de resultados. Se consultarem os preços do gás em julho, agora, em julho, concluirão que as tarifas baixaram 7 a 12%, com o valor acumulado da descida em maio e julho, e uma boa parte desta descida resulta desta contribuição extraordinária que gera 150 milhões de euros que foram totalmente entregues aos consumidores para baixar as tarifas do gás. Repito, isto demonstra que o Governo não se ficou pelo tema da eletricidade ou pelos temas da Troika, teve capacidade para, nesta área, como nos combustíveis low cost, como nos preços de referência, criar condições para, no mercado dos combustíveis e do gás, ter mais competitividade, mais transparência e mais condições de redução da nossa dependência energética do exterior. Eu tinha, obviamente, estou no último minuto, teria uma boa meia hora adicional de conversa, o que prova que não fui capaz de calibrar bem a intervenção. Espero que agora as perguntas sejam nas áreas que não consegui abordar na intervenção inicial. Se não for, eu farei um esforço para falar desses temas, mas há uma conclusão que gostava de fazer agora que procurei demonstrar que governar é reformar. É que era necessário agora garantir estabilidade e previsibilidade. Estávamos a falar de uma área estratégica, como o crescimento verde. Como é que poderíamos garantir que numa área estratégica tínhamos ambição, estabilidade e previsibilidade e que não estávamos sempre a recomeçar políticas públicas? Isso dependia de um compromisso. Um compromisso para o crescimento verde que foi trabalhado durante um ano com uma centena de organizações, ONGs, associações da área empresarial, da área financeira, do setor da investigação e desenvolvimento, que colocasse metas concretas de 40% de renováveis em 2030, de 40% de redução das emissões de CO2 em 2030, de reforço das interligações energéticas de 10% em 2020 e 15% em 2030, de redução da intensidade energética em 1,4% por ano no PIB até 2030, de passagem da reabilitação urbana de 10% para 25% em 2030. No fundo, um conjunto muito alargado de metas, de propostas, de medidas, de reformas, que não deviam vincular apenas um espaço político-partidário e um governo, mas que deveriam ser um projeto, um pacto, um contrato social. E conseguimos algo que muitos consideravam impossível. Meia dúzia de meses das eleições, menos do que isso, conseguimos assinar este contrato, o compromisso para o crescimento verde, com estas 14 metas e 111 reformas e iniciativas, que foi assinado pelo governo português, mas por associações da área empresarial, ONGs, fundações, organizações da área científica e académica. E eu acho que vale a pena sublinhar este compromisso. É muito raro em Portugal conseguirmos um compromisso desta amplitude e desta natureza. É mesmo ímpar à escala internacional.
Em Portugal, conseguimos, portanto, fazer aquilo que era altamente improvável, muito próximo das eleições. E quero enaltecer, elogiar a coragem das organizações da sociedade civil de terem prescindido de algumas das dimensões da sua agenda para conciliar pontos de vista, dando uma lição notável a muitos partidos políticos. É extraordinário que uma centena de organizações, desde a CAP, à CIP, à Quercus, a muitas organizações da sociedade civil, tenham tido a coragem de dizer, bem, eu não concordo com tudo, mas o crescimento verde é mesmo importante e eu não quero estar sempre a recomeçar políticas públicas sempre que muda um governo e, portanto, eu assino este contrato. Tenho pena que, apesar dos sucessivos convites que lancei, os partidos políticos da oposição não tenham tido esta capacidade de conciliar pontos de vista, apesar da nossa abertura. Mas fica o essencial. Este contrato, este compromisso, não é um compromisso do Governo. Neste momento é um compromisso da sociedade portuguesa. E é por essa razão, concluo com isso, que as organizações internacionais hoje olham Portugal e dizem que Portugal é AAA na área verde. Todos ambicionamos um momento em que as condições económicas e orçamentais permitam que o rating da República possa melhorar. E estamos todos muito confiantes de que isso vá acontecer e, por isso, estas eleições são tão importantes. Mas há uma área onde esse reconhecimento já surgiu. Surgiu porque nós não fizemos o que era mais fácil, que era utilizar o pretexto da crise para adiar, para hesitar, para transigir na área verde. Nós fizemos da crise uma razão adicional para liderar na área verde, e isso hoje é reconhecido internacionalmente. Portugal é o quarto melhor país do mundo. Isso foi reconhecido em 2014 como em 2013 na área das alterações climáticas. Portugal subiu 8 posições no ranking mundial da política energética do Fórum Económico Mundial, tendo hoje a 10ª melhor política energética do mundo. O secretário-geral das Nações Unidas e da OCDE apresentaram a fiscalidade verde e o compromisso para o crescimento verde como o exemplo internacional que deveria ser prosseguido. E essa é uma vantagem, concluo, de facto, para todos aqueles que trabalham nesta área. Se Portugal é AAA na área verde, isso significa que um produto na área verde fabricado em Portugal ou um investimento que se procura trazer para Portugal na área verde tem maiores condições de sustentabilidade porque esse reconhecimento já surgiu. Mas para isso é necessário continuar a reformar e a preservar nesta área. Muito obrigado.